Olá, sejam bem-vindos ao Baião de 2 Bits, episódio 44. Chegou o episódio que é um verdadeiro 4x4 para você superar o mar de tédio. Eu sou o Jeff e estou aqui com meu amigo Michael. Opa, fala aí, Jeff. Então a gente inverteu os papéis, né? Hoje é você que tá meio zoado aí. Exatamente, eu não queria ficar por fora dessa onda, né? Não, eu tô brincando, nossa. Como é que é? Suas definições de E vírus vírus foram foram atualizadas. atualizadas É com isso aí. Não, sucesso. e pior que assim, né? Você toma essas vacinas de gripe e tal, e aí a vacina de gripe é aquela coisa, né? Aquelas cepas lá é do passado, né? Tipo assim. O famoso. Bom, se você der sorte de encontrar essas versões antigas, parabéns, você tá com. Mas Né? eu sempre tomo, né? Vai que, né? Eu também. Não, até que eu melhorei bastante. Nossa, eu tenho E às um. vezes ajuda a ser uma gripe rápida também, né? Tem isso. Isso, então, pô, não, foi bem o É, caso, é cara. Nossa, verdade. cara, eu expectorei até dizer chega, tomei tanta água, rapaz. Olha, se brincar, eu emagreci. Sério mesmo. Olha aí, olha aí. Deixa pelo Mas. lado bom, né? Pode ser massa magra? Pode. Eu vou descobrir. Eu vou descobrir na segunda-feira, eu É descubro, isso né? aí. Mas o episódio de hoje. Perdão, ó, o editor que lute. Não, na verdade, o editor sou eu. Nesse sentido eu fico tranquilo. Pode tossir à Oh, vontade aí. perdão. Aí, ó, perdão. Mas, gente, desculpa aí as tochas, já vou falando aqui. Vamos no sacrifício hoje. Vamos no É isso sacrifício. aí. Uma pelo Mas time. essa semana é cheia de tretas, confusões, decepções. Literalmente É, tem treta no episódio de hoje. temos. Na segunda-feira temos o Sede Assassina, que a gente tem um pequeno side story interno, né? Isso aí tem a ver com a secura aqui de Brasília, bicho? Essa sede assassina? Cara, não. Mas Em breve saberemos. isso, a gente vai descobrir. Tem um Resgate 2, rapaz, esse aí. Olha, eu não sei não, hein? Será que a Netflix foi gol? Foi gol? Será que resgatou a Netflix? Pois é. Vejamos. Vejamos. E por fim tem treta. Quando eu falo assim, você viu a treta na Netflix? Eu tô não, qual? Não, a Qual, série. qual das tretas, né? Tem Não, várias. é uma série chamada Treta, que em inglês se chama Beef. Olha, que é uma Ah, gíria. Olha aí, ó, daí que vem Beef, né? Então, é isso. Essa semana aí vai dar o que falar. Então, aí. vamos lá. Então, vamos Nessa. pro Bacon no Baião, o momento que a gente fala sobre os pontos da semana. Poxa, segunda-feira, Sede Assassina. Rapaz, então, né? Aí a gente tem que fazer um pequeno side story. Lembra que eu cheguei assim, Mark, eu sei que eu tenho um backlog gigante. Mas Michael, é o filme do. É aquela história do. Eu paro quando eu quiser, tá? É tipo Isso, assim. não. Eu tenho controle, eu tenho certeza, eu Aham, controlo isso, sei. eu paro quando eu quiser, tá tranquilo. Uhum. E eu falei assim, não, cara, esse filme, porque eu tinha visto a entrevista do diretor, e eu falei, deve ser lá pra daqui a 2 meses, 3 meses. Não, estreou nos cinemas. Eu falei, caraca, velho. Pois é, né, cara, eu só esqueci de ver uma coisa, né, no IMDB como é que tava, né? Não, ó, claro, no o IMDB não é assim, ó, meu Deus, tá uma nota ruim, então, ó, né, o Sim, mar e tá lá geralmente assim, lá o que acontece, né? Lá é uma visão do público, é a recepção do isso, público, né? Às vezes tem, isso, tem filmes que você pega, os críticos adoram e isso. chega lá no MDB bomba, assim, fica Uhum, péssimo, né? uhum. Ou tem o caso contrário, que os críticos gostam, assim, detestam, quer dizer, e chega lá no MDB o filme é ótimo. Ou aquele 1976 que muita gente não viu graça, mas, cara, exige tanto contexto, é quase um filme da Marvel, só Aham. que da ditadura, né, no caso, então você teria que saber tantas coisas, um subtexto tão grande. Não, então você está me ofendendo. Não é isso, é porque às vezes a gente só não tem aquele acesso, não é da nossa realidade, né? É que nem. E também tem essa questão assim, a gente tem que considerar que o IMDb ele só é mais confiável depois de algum tempo, né? Porque a gente sabe que rola Isso, aqueles robozinhos do mal, que às vezes tem isso, uma campanha contra um determinado filme, e aí você tem que isso. esperar um bom tempo, passar assim alguns milhares de votos para dar uma média bacana ali, né?
Exatamente, rola muito isso mesmo. Cara, esse filme eu tava querendo muito porque é do diretor que eu falei assim, cara, poxa, ele é do amado Relatos Selvagens, né? De lá de 2015, cara, como o tempo passa, impressionante. E que é o Damian Sifron. Cisfon, eu acho. E aí, pô, eu falei, cara, pô, esse cara é um gênio, vai ser. E o trailer, você, caraca, não, vai ser um filmaço, que não sei o que, não sei o que. Então, eu falei, não, posso pegar? Aí, então, pois é. E foi assim que e assim que eu caí na selada. Bom, bom, antes disso, gente, é um filme que realmente é bem violento. Cara, os 2 minutos iniciais, nossa senhora, é bem pesado, assim, tem cenas de tiro, né, e tal. Então, fala sobre assassinatos em massa, fala também sobre suicídio, então são temas meio pesados, então não é um filme para todo tipo de gente, nem em fases, né? Mas do que se trata o filme? O filme é ficcional, mas meio que baseado em alguns fatos, né? Mas no filme é uma noite de ano novo em Baltimore e um cara usa um fuzil, né? Na noite do ano novo, aproveitando os fogos, né? Para realizar tiros, né? Em vítimas aleatórias, né? E, nossa, tipo assim, 20 e tantas vítimas, 27 vítimas, né? E a polícia, né, naquele desespero e tudo e tal. E aí uma das policiais que chega, né, primeiro na cena e tenta isolar e tenta manter o mínimo, né, de evidências e tudo, ela acaba chamando a atenção do chefe da investigação do FBI, né? E aí ele vai conversando e ela falou, não, ela pode ser útil para a gente esclarecer esse caso. Pois é, aí, gente, aí o filme começa assim, Michael, o filme começa assim, a 90 quilômetros por hora, entendeu? Você fica assim, caraca, esse filme vai ser sinistro, que não sei o que, não sei o que. Um jeitão meio Seven, sabe? Você fica assim, caraca, esse cara é muito cabuloso, esse cara. E a polícia perdida e tudo e tal. Né? E aí o filme vai patinando. Por quê? Porque o que aconteceu? Eu não tô querendo passar pano, tá? Mas eu acho que talvez o diretor sofreu com a pandemia, talvez tenha sofrido interferência de produtor, sabe? Talvez o problema de orçamento. Mas o resultado, cara, tem uns engasgos narrativos, uma falta de foco, uma dificuldade de, sabe, cadenciar a parte fundamental que a gente vai falar mais à frente da história que, cara, não me convenceu, sabe? E essas falhas, às vezes fica assim, por quê, meu Deus, sabe? Eu queria te ajudar, com um começo assim brilhante, sabe? Mas ele gasta todo. É como se fosse um foguete que gastou uns 2 minutos iniciais, todo o combustível, então. Né? Gastou o gás todo, né? Não vai entrar em órbita nem a pau. E não é que é um filme que não. É um filme ruim. Não é bem isso. É um pouco mais complexo que isso, né? Porque ele trata de algumas coisas que, poxa, seriam muito interessantes, como a pressão interna e externa, né? De um grande crime. Então tem um político, prefeito, né, o governador, o presidente, né, dentro da polícia tem também a pressão do diretor, né, tem um peso dos fantasmas de cada um dos agentes, né, em ver aquelas coisas, né, cada pessoa tem um histórico, né, tem uma burocracia que você tem que preencher, e ainda mais com aquela pressa, então se você cometer um erro, vai te dar um problema lá na frente, né, tem a questão também da opinião pública e mídia querendo o resultado para ontem, né? Então tudo isso, poxa, daria um filme interessante. Mas não. O filme vai mais Mas será que ele não tentou abraçar o mundo, então? Foi, porque o cara ainda, além dessas coisas que já dariam, cara, isso aí já seria material para uma minissérie e mesmo assim ia sofrer. Ele ainda bota mais um drama pessoal da protagonista. Então, mano, não encaixa, não dá, entendeu? Não dá. E quando algumas coisas acontecem,
Não, poxa, ficou muito artificial, sabe? Tipo assim, e cara, e é bizarro porque tem momentos que a fotografia tem algumas fotografias muito bem feitas, tem outras que não, minha filha, você vai andar no meio de uma situação dessa nessa cara de blazer, tipo desfilando, não faz sentido, entendeu? Então, tipo assim, tem umas coisas, cara, que na boa eu acho que é um filme que ele é ruim, assim, resumindo, né? Ele é ruim? Não. Ah, ele irrita no sentido de, cara, esse filme podia dar uma coisa tão melhor, sabe? Com um Uhum. pouco mais de calma, um pouco mais de, sabe, talvez independência do cara. Entendi. É uma pena, né? E essa Shailene Woodley, né? Cara, ela não dá sorte, cara. Impressionante, cara. E ela é muito talentosa. Eu já Pois assisti umas é. coisas. É porque ela ficou um pouco marcada, né, pelo começo ali da carreira dela e tal, Uhum, uhum. mas por algumas escolhas que ela fez. Mas eu já tem um seriado da HBO com ela que acho que é Big Little Lies, alguma coisa assim. Sim, famosíssimo, É sim. muito legal. É um mega Uhum, elenco, né? uhum. Tem Nicole Kidman e outras aí. Então, assim, ela é uma excelente atriz, mas como você falou, às vezes ela dá azar, né, nas escolhas. Pois é, cara, é impressionante, porque cara, eu olhei assim, deu pena, porque, pô, ela se esforçou e tudo, mas, e cara, eu esqueci de falar, e a parte principal da história, que é como a polícia chega no final do filme tem que ter a Sim, pessoa, sim. alguma coisa, cara, como ela chega, eu falei, não, 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 velho, não, me conta Tipo assim, outra. será que foi a greve dos roteiristas, né? Falando assim, o cara não conseguiu escrever o final, aí vamos ter que dar um jeito aqui. É, tipo isso, cara, nossa, o final eu fiquei assim, mas tudo bem, né? Faz parte, né? Tudo bem, Sim. né? É aquela coisa. Então, poxa, é uma pena, cara. É uma pena porque. Tem um Ben Mendelsohn. Ben Mendelsohn, muito bom ele, Mendelsohn. gosto demais Sim, desse ator. pô, ele tem um jeitão muito londrino. Não, europeu, talvez, assim, pra ser um Aham. chefe do FBI. Mas tudo bem, você ignora isso. O cara é um ator de mão cheia e tudo, né? Sim. Então, ele mostrando como é que é a vida fácil de um chefe. Então, então, poxa, assim, tem umas coisas legais, mas eu acho que é um filme que clama por um remake, sabe? Então, eu não recomendaria ir assistir nos cinemas. Espera sair no streaming. Uhum. E, cara, mesmo sabendo desses probleminhas, cara, vai divertir. Eu acho que vai divertir. Então, não significa uma coisa, é ruim. Não meteria Nem só de clássicos vive o cinema, né? A gente tem que ter um arroz Exato. com feijão também, às vezes aquele que Isso. tá um pouquinho passado, aquele arroz um pouquinho passado, É o também famoso. faz parte. Você bota um ketchup, tá bom, É né? isso aí. E falando ketchup, e aí, o Resgate 2, cara, eu olhei assim, eu fiquei com aquela impressão de que não é a mesma pegada do 1. E aí, como é que é? Como é que é o bichão? Pois é, né? Poxa, aí de quarta-feira, o filme lá do Netflix, O Resgate 2. Eu também confesso que eu fui ver esse filme assim com a expectativa bem baixa, né? Porque Hum. assim, a gente tá falando, no final de contas aí do Netflix, que tá um pouco assim, barata voa, né? Tá aquele Uhum. negócio assim meio perdidão e tá tirando pra tudo quanto é lado. Só que eu fui muito motivado pelo primeiro filme, né? Que eu gostei muito e pra mim é um dos melhores filmes de ação originais do Netflix, né? Assim, que ele já fez. O primeiro ele tinha um roteiro muito original, ele conseguiu fugir de vários clichês, né? E inclusive no final, é um final muito diferente assim do que a gente está acostumado nesse estilo de filme, né? Uhum. E só que esse final assim, né? A gente vai dar um spoiler leve, não tem como aqui, a gente tá falando da continuação. Mas ele gerou uma expectativa muito grande porque você não sabe se o herói morreu ou não, né? Uhum. Uhum. Só que, assim que você vê o trailer do 2, É. você fala assim, bom, eles mesmos já deram o spoiler de que o cara sobreviveu. A questão é como. Ou é um filme espírita. É.
É, pois é, né? Ou então é uma prequela que eles chamam, né? Enfim, Pode ser. pode ser, né? Mas assim, como ele tá mais velho do filme, acho difícil. Mas enfim, aí a questão é assim, como que ele sobreviveu, o que que aconteceu, o que que motivou ele a pegar uma outra missão, né? Então, assim, a trama do filme, né, dessa continuação, mostra aí o Tyler Rake, né, que é o herói do filme lá, interpretado aí pelo Chris Hemsworth, que ele tá sendo, ele tipo assim, ele depois da que aconteceu no outro lá, ele meio que conseguiu sobreviver, lógico, como eu já falei, a gente já sabe, ficou com algumas sequelas e ele meio que fala assim, eu vou me aposentar. Uhum. Só que surge uma nova missão aí, porque ele precisa ajudar uma ex-cunhada dele e os filhos dela que estão sendo mantidos numa prisão lá, porque o marido dela foi preso e o cara, tipo assim, uma das exigências, que é tipo um mega chefe do crime lá na Europa, sabe, o cara. E aí ele exigiu que a família ficasse com ele. Só que o cara, assim, é bem tosco e a mulher, né, pede ajuda aí pro ex-cunhado. E aí ele parte para né, para essa nova missão dele aí. E aí, assim, o roteiro, ele não é tão original quanto no primeiro. Né? Isso aí a gente já tem que deixar logo claro. Né? Eles tinham que arrumar uma desculpa ali, né? Para ele voltar, mas eu achei que eles conseguiram montar um cenário interessante, né? E eles conseguiram explorar um pouquinho mais do passado dramático dele, né? As coisas que aconteceram no passado dele, aqueles traumas que ele tem e tal, que são, assim, passados um pouco mais rápidos no primeiro filme, eles conseguiram explorar um pouquinho mais aí, né? Outra coisa legal é que o filme ele tem um ritmo muito bom. Eu gostei do ritmo do filme. E uma coisa que se eles não inovaram tanto em termos de roteiro, né? Pelo menos eles falaram assim, não, vamos investir muito nas cenas de ação. Uhum. Né? Então você tem umas cenas de ação muito eletrizantes, né? Incluindo você tem uma cena que são quase 20 minutos de uma tomada só, que é uma luta lá no pátio da prisão, né? No trailer tem, né? Uma parte. Isso. Então, assim, é uma cena com quase 20 minutos sem corte. Então, assim, espetacular, uma coisa assim, é impressionante como que eles conseguiram filmar uma cena daquela. Então, muito bacana mesmo. E tem outras cenas, né? O ponto negativo da ação desse filme é só porque assim, ele vai para um pouco mais grandioso do que o primeiro, só que para isso ele precisa apelar para efeitos digitais. Então esse filme ele tem muito mais efeito digital que o primeiro, por conta dessas cenas grandiosas, né? E aí a qualidade, sabe como é que é? Né? Tem aquelas coisas, tem coisa que é melhor, tem coisa, mas claramente você identifica o que é, né, efeito digital, então aí é aquela utilização que eu acho que foi exagerada, né? Porque o ideal é você ficar na dúvida, isso aqui é efeito digital, isso aqui, né? Poucos cineastas conseguem fazer isso, né? Você falar, por exemplo, do Interestelar. É um filme que assim, a gente critica por outros aspectos, mas o efeito especial daquele filme ali é fantástico, né? Ou Tom Cruise lá adora o pânico do pessoal do seguro, né? Seguro de vida dele, né? Ele adora fazer prático. Ele parece que ele tem um desejo de morte quase, né? Aquele cara, é impressionante. Mas enfim, esse filme ele acaba exagerando um pouco, né? E aí, como é uma produção assim, não é assim um top Hollywood, eles não conseguiram investir tanto, então fica claro ali o que é efeito digital, o que não é. Mas pelo menos as cenas são bem boladas, são emocionantes, então isso vale. E nesse sentido, eu achei que o filme conseguiu melhorar a ação em relação ao primeiro, né? Eu gostei, as coreografias estão muito legais, então aí você tem, né, o Chris Hemsworth, que está muito bem no filme de novo. Eu gosto dele, eu acho ele um bom ator, eu acho que ele acaba meio que subutilizado lá na Marvel, né? E ele tá um pouco mais esguio nesse filme, né? Mais magro, assim, menos inchado, digamos assim, né? E combina mais com o personagem desse filme para ele, eu achei. E ele se sai muito bem nas cenas de ação e ele também segura as partes dramáticas, que esse filme, como eu falei, explora um pouco, né, do passado, dos traumas dele, então ele segura bem, né. Aí você tem também um personagem que retorna, que é a Nick, que é tipo uma parceira dele, que é interpretada pela Golshifteh Farahani, acho que é isso.
Uhum. E ela tem uma maior participação, né, nesse filme, e é bem legal. Ela é uma excelente atriz também, que também sabe, né, chutar bundas adoidado, se sai muito bem, né, e tem talento dramático também. E aí, assim, na questão do quesito de vilão, você tem o Thornik Grotitiani. Ixi, esse aqui é Vixe difícil. Maria, é. Mas ele é um vilão implacável, né? E ele tem uma construção suficiente ali, assim, das motivações dele para não ser um clichê ambulante, que eu acho que já é um bônus. Porque Uhum. esse tipo de filme de ação é muito Ixi. comum você ver aquele vilãozão bem clichê, né? Aquele Uhum. cara assim, ah, meu Deus do céu. Ele não, ele tem uma construção ali do passado dele, das motivações, do que leva ele a ser o vilão da história. Então, eu gostei dele como vilão, principalmente se você considerar, assim, filme de ação, né? Lógico que a gente não está falando aqui comparar com outros gêneros, né? Mas então, assim, esse filme, ele acaba, a meu ver, superando o primeiro no quesito da ação. Ele tem um roteiro interessante, né? Então ele justifica a sua existência. Eu não acho que ele é tão bom quanto o primeiro, porque eu acho que o primeiro ele foi mais inovador, ele ousou mais, né? O final é menos clichê o do primeiro, esse o final é Uhum. um pouquinho mais clichê. E ele fez menos uso de efeitos especiais, o primeiro tinha mais efeito prático, então eu acho que o filme ganha demais, né? O primeiro, para mim, ainda é o melhor, mas ele consegue melhorar em alguns aspectos, assim, né? Que eu falei. Da grandiosidade da ação, algumas coisas, essa tomada gigantesca que eu falei de mais de 20 minutos é uma coisa que é eletrizante, assim. O ritmo é bom, então eu achei que ele acaba justificando, né? Assim, o fato deles terem decidido fazer essa sequência, então gostei do filme. O final, como eu falei, é um pouco mais clichê, mas ele deixa uma grande margem para uma outra possível continuação. Eu acho que é quase certeza que ela deve sair, Eita. né, em breve. Esse é bem mais direto do que o primeiro, porque o primeiro deixa suspense, né, igual eu falei. Foi. É, Ali foi. e ela deve vir aí e a gente torce para que mantenha o mesmo nível de qualidade, né? Que não seja assim, o terceiro só para ter uma trilogia, que a gente já viu que isso dá errado, é, já deu errado em várias situações, né? Então é aquela coisa, o filme ele tem que se justificar para existir. Esse eu achei que ele se justificou, então por isso eu recomendo, né? Que tá lá no Netflix, lançou agora, acho que no dia 16 de junho, foi bem recente, então vale a pena, né? Para quem gosta desse gênero aí de ação, tiro, porrada, chute, tem tudo. Então, Ó. muito recomendado aí. Ah, legal, legal. Não, eu depois eu vou conferir, com certeza, com certeza. Tem um. Depois a gente tem que conversar sobre o fubá, hein? Eita, nós. Pois é, né? Pois é. Esse aí, tá todo mundo calado, ninguém pediu para pegar esse, né? Vamos conversar Não, aí. eu já peguei o documentário do Arnold lá. Então, Aí, ó, fica aí, ó, olha já, aí, fica a olha aí, dica. Deixa eu fica a pegar e dica, fica aí a dica. você já entrar, entendeu? Mas então, aí, no post de sexta, aí, ó, já aproveitando, treta, né, o, Já começou a treta. já começou a treta. Rapaz, então, é porque, olhando assim, não, o a série, eu diria que tem horas que realmente lembram um Dia de Fúria. Cara, 1993, né? Eu achei que assim, era um outro planeta, né? E eu lembro que eu acho que eu assisti no cinema. Foi. Eu assisti no cinema um Dia de Fúria. Mas enfim. Caraca, você é velho, hein, bicho? Bom, enfim. Aí Meu xará Michael Douglas antes dele ter rugas. não, e detalhe, né? Tipo assim, eu lembro que eu acho que eu fiquei no limite pra poder entrar ou não. Acho que foi a minha irmã que quebrou o galho. Mas enfim, aí o que aconteceu? Cara, é porque filme, eu acho que seria meio injusto com um Dia de Fúria, porque ele tem toda uma carga de ação, né? E a história é muito louca também, né? Que você fica assim, caraca, o cara tá preso num estacionamento, num congestionamento, tá o calor do caramba, ele perdeu o emprego, né? Tá fulo da vida e pronto. Aí o cara quer saber, vou, ah, vou, vou mandar tudo às farvas, né? E aí começa a Aham. acontecer uma série de coisas. Quem nunca viu, vale a pena ver, né? Só que aqui essa série não é outra. Ela lembra porque ela tem uns pontos de contato, né?
E eu acho que a parte de ponto de contato é a questão da violência e por que o sentimento é tão visceral e tão compreensível, entendeu? Para a gente hoje em dia e talvez não tanto para os nossos pais, né? Contudo, entretanto, todavia, eu achei que tem uma explicação mais complexa pela cultura do cansaço, né? E também pela dificuldade que a gente tem em se comunicar, né? Então, nessa série de 10 episódios, com uma média mais ou menos de 35 minutos, né? A gente vai vendo o Danny, né? Que é o papel Steven Yeun. exatamente, que é lá do Minari, né? E, cara. Do Walking Dead, não se esqueça. Pois é, cara. Escapou, né? Escapou do Walking Dead. Caraca, eu fiquei na dúvida, sinceramente. Sinceramente, eu fiquei na dúvida, mas é verdade, é verdade. É porque tem um episódio excelente do Naruhodô por que a gente tem dificuldade de. Eles até brincam, por que todo japonês é igual? Aí, cara, é muito interessante porque essa dificuldade que a gente tem como ocidental, eles também têm, né? Então, e spoiler tem a ver com a quantidade de pessoas que a gente conhece e a amostra, né? Para você se diferenciar, né? Então a mesma coisa acontece com eles. Então é bem interessante. Mas voltando ao filme, aí a gente tem um Danny que tá num dia péssimo, né? E ele tá saindo tipo de um Leroy Berlim. E quando ele vai engatar a ré, ele quase bate num carro atrás. E o carro de trás buzina, né? Um tempão. E ele, pô, caramba, né? Tá, desculpa, né? E ele buzina de volta. Aí a pessoa avança e buzina mais e dá o dedo, né? E aí pronto, cara. Aí o cara entra no modo ira, ele começa a perseguir essa pessoa, com direito a galera filmar no TikTok, né? E o que era para ser só um Road Fury, né? Como o pessoal fala, acaba virando uma espiral. Road Rage, né? Road Rage, isso, exatamente. Cara, acaba virando uma espiral de vingança e consequências, sabe? Que acaba tornando essa experiência divertida. Aí, o que acontece? Rapaz, a série, o legal dela é porque não é porque é só A24, né? Porque a produtora ela compra umas histórias um pouco diferentes, né? Uhum. Mas, cara, a série ela consegue passar por uma série de coisas, como pressões, decisões, codependências, a dificuldade de você conversar, até se entender, entendeu? E como isso vai gerando um caldo, uma situação que a gente vai ficando cada vez mais defensivo e mais ofensivo, né? E, cara, a história que começa com uma coisa, sabe, super boba, pô, são dois asiáticos, né? E ela sofre uma série de coisas por ser mulher, por ralar pra caramba e ter um casamento que ela não consegue se expressar direito com o marido, e o marido tem seus problemas também por causa dos pais, e ele também, como ele foi criado, mas ele também, o que ele tá procurando da vida. Cara, a série consegue, em 10 episódios, criar um universo tão complexo, mas tão além simplesmente, isso ele tá falando sobre asiáticos. Não, a série fala sobre algo muito mais universal, sabe? Muito mais real. Ainda que, vale lembrar, é uma série que é para adultos, então coisas adultas acontecem no filme, assuntos adultos acontecem no filme, então não faça que nem um amigo meu que deixou os filhos dele ver. Não. Eita. Aí deu treta, hein? Então, isso deveria dar treta. Mas foi tipo Educação anos 80 e talvez tem que conversar aí sobre algumas coisas, mas ou talvez ele tenha que explicar coisas que, enfim, né? Mas, cara, como ele vai montando, sabe, essa jornada de animais sociais até uma humanificação, sabe? Passando por uma série de provações e tudo. Cara, eu achei, assim, excelente, cara. Olha, realmente é muito show, velho.
Muito show. Eu acho que o jogo que ele faz das expectativas, desafios profissionais, teatro de aparências, o lance do sucesso, que é muito forte, né? Na cultura americana versus a felicidade e como a gente está importando isso, né? O egoísmo, o sacrifício, assim, também que é muito presente na cultura oriental, de sacrifício a qualquer preço, mesmo que se você se despersonalize, entendeu? Então, cara, assim, é uma série que se destaca assim demais, sabe? É muito boa mesmo, cara. Eu me surpreendi, eu tava Legal. esperando uma coisa boa, mas assim, e claro, também é mérito dos protagonistas, né? Como o Steven Yeun, que a gente já falou, né? E também a Lee Wong, né? Que eu fiquei assim, engraçado, eu já vi de algum lugar e realmente ela tinha feito um stand-up, eu não cheguei a ver, eu ia ver, que é esse Baby Cobra, mas achei que o tema era meio diferente. Eu falei, talvez, né? Não mas tem o meu eterno talvez que eu ia tentar resgatar. Mas depois apareceu É. tanta coisa que eu, não, vai ficar lá mesmo, tá? Agora, essa produção ela é coreana? Será? Não, então, Porque eu tô vendo aqui que eu acho que o criador, né? O Steven Yeun, o ator, ele é coreano, né? Aí isso, o criação aqui do Lee Song é da Coreia também, então, isso. sim, será que é uma produção coreana? Não, e Porque o Netflix tem muita produção coreana, né? Só tem, pra gente, tem. várias novelinhas e tal. Tem. E a Lee Wong, ela faz um papel de uma vietnamita, entendeu? Entendi. Então, e todo mundo acha que ela é japonesa. E ela não sou, Entendi. entendeu? Que também, Entendi. né, rola muito isso. Então, cara, boa pergunta. Boa pergunta. Porque é do A24, né? Você falou, Isso, então, assim, não isso. Eu não sei. duvido, viu? Eu não duvido. Porque, cara, Hum. eu me surpreendi. A história é muito louca algumas vezes. Tem bastante violência, tem muitas reviravoltas. Não, e assim, as produções da Coreia, eu vou te falar, eu não sou Tem muito me fã dessas surpreendido. novelinhas É, aí, né, que o é. Netflix tem, eu acho que, Dorama. mas tem muita coisa boa, muito filme, inclusive, né, assim, ganhou destaque recentemente, então, não duvido, não. Olha, eu não duvidaria, não. E outra coisa, cara, eu acho que o grande mérito dessa história é que eu acho que ela supera aquela questão de bem ou mal, sabe? Então, Uhum, dentro dessa espiral maluca de tensão, a gente vai vendo a gente vai convergindo de animais para humanos, entendeu? uhum. E a gente vai olhando assim, cara, será que a gente faria tão diferente assim, dadas as circunstâncias, né? Aí eu conheço uma pessoa que sofreu uma situação dessas de episódio de fúria, e, cara, as consequências foram, nossa, desastrosas para ele. Graças a Deus não Uhum. aconteceu mais. Ele teve que fazer terapia, teve que fazer aquela. Isso é sério, isso é sério. Seríssimo, cara. Nossa, teve um divórcio, cara, e foi na frente da. Teve um seriado aí que a gente falou, que eu falei, né, eu fiz a crítica recentemente, chama Falando a Real. Hum, Que é sobre um terapeuta, né? Lembra que é lá lembro, da Apple uhum, TV Plus, que é um lembro. terapeuta que ele perdeu a esposa recentemente, e ele está repensando até a forma dele tratar os pacientes. E um dos pacientes dele, que tem o maior destaque nessa primeira temporada da série, ele tem um problema desse, de crise de fúria, né? Uhum, uhum. Muito sério. Não, cara, assim, é aquela coisa, né? Quando a gente dá aquela. Porque eu acho que uma das coisas. Bom, primeiro, eu acho que uma das coisas que é até interessante que na série ela fala sobre a questão de terapia, mas tem um problema que muito terapeuta deve estar cansado de ver, né? Que é quando a pessoa ela tem uma resistência tão grande, um condicionamento tão grande de emular outra pessoa, né, e tudo, ela não consegue descer para Uhum, o nível, né, de começo de tratar dos problemas até e que no final a terapia é um diálogo, né, com você mesmo, né, no final, e a pessoa não consegue chegar nesse nível e cara, o mais impressionante é que você vai percebendo que muitas vezes não é você reage com raiva porque você não quer permitir que outra pessoa te desrespeite,
mas por que você tá tão sensível assim? Entendeu? Uhum. Então, muitas vezes é porque você tá com raiva. E por que você tá com raiva? Porque muitas vezes você que vai se permitindo ser desrespeitado. E às vezes por os motivos mais idiotas do mundo. Então, cara, é uma série que, se você parar pra prestar atenção, Interessante. eu me surpreendeu, viu? Me surpreendeu. Então, dado esse contexto da locadora vermelha, que, cara, a galera tá, assim, se esforçando muito pra, pra queimar o filme totalmente, né? Assim, cara, surpreendeu pra caramba, cara. Assim, e eu acho que é uma história, é quase uma fábula, né? É De aquela, né? animais virando pessoas. Quando você atira para tudo quanto é lado, alguns tiros são certeiros, né? Alguns Sim, tiros vão, então. sim. Então, Às vezes essa é a fase atual do Netflix, né? quem diria, ela acertou, olha aí, né? Legal. Então, eu acho que vale a pena. É bem doidinha, tá? Então, é adulta. Uhum. Então, mas se você prestar atenção, tem umas coisinhas bem interessantes mesmo. Acho Legal. que vale a pena. Então tá, então vamos pro petiscos. Vamos lá. Momento em que a gente fala um pouco sobre o que está por vir. Michael, e aí? Tem uns petiscos aí que a gente vai ver aí desse mês, próximo mês? Pois é, então, eu falei, né, que eu tava finalizando lá a sexta temporada do Black Mirror. Uhum. Falei que a minha expectativa era baixa e infelizmente eu estava certo. Porque Ixi. assisti, faltava só um episódio, assisti, e aconteceu justamente o que eu já tinha falado, né? No final de um dos episódios eu tinha falado isso, eles perderam a mão, eu acho que a série perdeu o rumo, a identidade dela. É uma série assim, que a gente fala assim, né? Ela é desconectada, né? Assim, ela não tem. Cada episódio é uma história diferente, não tem uma continuidade, enfim, né? Mas ela sempre teve uma temática central, Uhum. né? E isso Uhum. foi respeitado, talvez em raríssimas exceções antes, mas assim, em geral, o tema é sobre a tecnologia, o impacto que isso traz, como é que são possíveis futuros apocalípticos, não apocalípticos, onde a tecnologia, em algum aspecto dela, foi, né, explorada ao extremo, né? Eles geralmente levam alguma ideia ao extremo para ver como que seria, né? Uhum. E essa sexta temporada se perdeu, assim, você tem o primeiro episódio que é bem pegada bem Black Mirror mesmo, e você tem um terceiro episódio também que tem uma pegada assim com essa questão da tecnologia, que explora uma, uma premissa interessante. Imagine se isso fosse possível, né, tecnologicamente falando. Mas o resto, cara, os outros 4 episódios, assim, não pertencem a Black Mirror. Dá licença, assim, me desculpe, mas não. Eu vou falar em mais detalhes, né, na crítica, deve pintar na semana que vem, mas é uma pena, porque era uma série que eu gostava demais, né? Então a Anitta tava certa. A Anitta acertou. Deu treta, isso aí deu treta no Twitter, né? Porque a Anitta falou isso e a Netflix foi lá e deu uma patada nela, enfim, assim, aquela coisa, né? A gente. É, é, Se até a Anitta viu que o negócio tá feio, é porque o negócio tá feio mesmo. é. Então, assim, aí você tem, né, um filme que eu peguei para ver também, que é o Pacto, é um filme Uhum. recente aí do Guy Ritchie, que tá lá no Prime, né, agora. Achei legal o filme, gostei, a crítica deve pintar aí no futuro. É uma pegada diferente, né, dos outros filmes do Guy Ritchie que a gente está acostumado, que geralmente ele é uma parada assim mais londrina, aquela coisa mais, como é que eu vou dizer, mais satírica, né, com tons de humor e tal. Esse não, esse é um filme, uma pegada diferente dele, mas ele tem mostrado que tem investido em outras, inclusive dirigiu aí Aladdin, né? Uhum. Uhum. Então, assim, quem diria? Mas, enfim, a gente vai falar depois aí na crítica. Tem o Citadel, que eu tô acabando, falta só o último episódio, né? Eu continuo com a mesma impressão, aquela coisa bem feijãozinho com arroz aí na espionagem, bem assim, né? Nada muito inovador, mas tá divertido. Vamos ver como é que vai ser o final. Tem a série do Apple TV Plus lá, Entre Estranhos, com o Tom Holland, que eu comecei a ver. Uhum. Essa aí já é um pouquinho mais pesada e tal.
mas vamos ver no que vai dar também. Tem uma outra série, né, que estreou agora na quarta-feira, também na Apple TV Plus, que eu vou começar a ver, que chama Sequestro no Ar, né, que é sobre um cara que é um negociador corporativo, né, e aí ele tá no avião que é sequestrado e ele quer usar os poderes de negociação dele para se salvar e salvar os outros. Então, Olha aí. que beleza, né? Como é que é? Comunicação não agressiva. É, com Idris Elba, né? Vamos ver também. E aí tem o Indiana Jones e a Relíquia do Destino aí, o filme novo, né? Que eu acho que vai tentar apagar um pouco aí da sujeira lá do Caveira de Cristal. Vamos ver, a gente vai assistir aí em breve e a crítica vai pintar também em seguida. Assim, expectativa também assim bem tranquilinha, nada, não estou esperando nada revolucionário. E para finalizar tem o Witcher, né? A terceira temporada, que é a despedida lá do Henry Cavill, né? Do papel, infelizmente. E parece que assim, eu não vi nada, não vi assim, eu acho que eu assisti um pedacinho de um trailer, mas não vi quase nada, não vi crítica. Eu só dei uma espiadinha nas notas, porque eles soltaram 5 episódios agora, Uhum. e aí os últimos 3 episódios eles vão soltar no final de julho só. Então eu vou esperar tudo para fazer a crítica completa, não vou fazer a crítica em 2 vezes, né? Acho que a gente fez isso só uma vez, com outra série do Netflix também, mas assim, eu não acho legal, acho melhor esperar e dar né, uma crítica, né, completa, mas eu espiei as notas lá e eu falei assim, nossa, pelo visto é por isso que ele quis sair, o negócio parece estar meio ruim. Pois é, vamos ver, as notas dos episódios estão bem baixinhas, né, vamos ver o que vai pintar. Mas e você, Jeff, os seus petiscos aí? Rapaz, continua a listagem aqui, né? Mas a gente tá Rapaz, essa lista trabalhando. tá grande, hein? A lista tá Não, grande. eu tô tentando manter ela assim, desse jeito para não crescer mais, mas Sob controle. eu não garanto. Mas eu acabei de ver o Boom Boom The World vs Boris Becker, ou como é que é? O Mundo contra Boris Becker, né? Do documentário lá da Apple TV, bacana, legal. São 2 episódios, 1h30, mais ou menos, cada um. Tem umas coisas legais, tem umas coisas que a gente vai desenvolver aí com mais calma, né? E aí eu vou partir pro School Spirits pra dar uma risada, rir né? Mais uma coisa light e talvez emplaque logo o Amor Platônico e já tem que terminar o Silo, que eu tô louco pra ver logo o Silo, pra ver, caraca, como é que é, assim, comparado ao livro e tudo, porque eu curti muito e já quero emendar já o segundo livro, né? Deve ter um recesso, e aí e assim, o Agente Noturno, a gente vai fazer. Calma, eu chego lá, né? Invasão Secreta aqui, cara, eu vi o primeiro episódio, tá? Eu vi uma certa polêmica, a galera meio que deu uns spoilers, gente, pelo amor de Deus, né? Mas interessante em alguns aspectos, mas eu sinceramente não espero muito da Disney, não. Dona Disney tá com problemas aí. E depois de me divertir um pouquinho, eu vou encarar o City on Fire, que é mais meio drama, né? E talvez eu contrabalancie com White House Plumbers, que já acabou, né? Então, e no meio do caminho eles colocaram o Tyrone lá, que eu acho que até lá já estreou. Então, tem todo esse plano de voo, né, gigantesco. E claro, tem Strange New Worlds. Em algum momento também eu vou encaixar tudo isso. Aguardem e confiem, né? Isso aí. E E melhoras pra você aí. valeu, não, cara, já tô bem melhor. Nossa, tem uma amiga minha que arrumou um xarope Legal. Xing Ling, que, cara, é maravilhoso. Tomara que não seja feito de pangolim. Mas eu acho que não. Eu acho que tem umas coisinhas gostosas lá. Tem um gengibre, umas coisas. Cara, tem que se controlar pra não tomar todo o xarope. Mas então é isso. Temos um novo episódio. É isso aí. Brigadão, Michael. Né? Isso aqui é um projeto Nada. do Mexido Digital. Né? Aqui é nosso blogzinho. Que, né, tem o nosso spin-off também, que a gente deve ter Ah, mais novidades. sim. Teve um episódio, né, no final de semana passado aí. Sim. Lançamos aí um outro episódio do Eu Faria Assim.
Que eu dividi uma história, uma ideia de uma história para um filme medieval com dragão, né? Eu sou muito fã de fantasia, alta fantasia, né? Aquela fantasia clássica, e aí eu tive a ideia de um filme, né? De fantasia chamado Julgamento por Fogo, e aí eu escrevi a história, e aí eu vou lançar em 3 capítulos lá no Eu Faria Assim. O primeiro já está no ar, estou começando a gravar o segundo, e em breve vai pintar aí também. Gente, eu recomendo demais. Eu não. Ah, a narração, a forma como você. Nossa, cara, eu curto pra caramba esse projeto. É muito show, é muito show. Legal. E também, né, assim, a gente tá fazendo algumas mudanças aí, então. Em obras, mexido em obras. Isso, então vocês vão ver algumas coisas que. Às vezes, tem que perdoar aí, às vezes, o editor que tá meio doente, mas, a gente tá testando novas coisinhas aí pra melhorar aí Isso. também, então deve Aí. ter mais novidades, né? Isso aí. Então é isso. Então, brigadão, Michael, valeuzão, Valeu, um abraço. Até a um próxima. abraço, até a próxima. Opa!